Vamos iniciar mais um exemplo para nossas questões. Esse daqui eu já vou fazer com vocês a questão 7, para tentar ajudar vocês nessa questão, tá certo? Qual das seguintes expressões resulta em um número positivo? Então, nós temos A, B e C, D, para a gente perceber qual é que vai resultar, o cálculo vai ser o número positivo. No item A, nós temos a soma de seno de 210 mais cosseno de 150. No item B, tangente de 150 vezes a tangente de 225. No item C, o cosseno de 270 vezes o seno de 125. E no item D, seno de 240 vezes o cosseno de 110. A gente vai ter que resolver de um por um, para saber qual é o final. Mas, assim, nessa questão, a gente pode só fazer o jogo de sinal. Quem tiver dificuldade, a gente sempre vai utilizar essa tabela. Então, copie essa tabela para a gente conseguir fazer. Eu vou fazer da forma utilizando só o jogo de sinal e também dando os valores somente no item A, certo? Ó, 210 está no terceiro quadrante, então seno é negativo, se você observar lá na nossa tabela. E eu sei que 210 menos 180 dá 30, então o seno de 30 é o mesmo seno que 210, só que seno negativo, tá certo? Então, aí nós temos cosseno de 150. Já o cosseno no segundo quadrante, ele é negativo também, tá certo? Então, para eu saber qual é o que ele se corresponde, eu pego 180 menos 150, que eu sei que é 30 graus. Então, o cosseno de 30 graus também vai valer para 150, só que sendo negativo. Nós temos aqui o jogo de sinal, onde a soma de sinais iguais, tá certo? Conservo o sinal, soma os valores, né? E conservo o sinal, então já sei que ele é negativo. Então, o item A eu já descarto. Mas se você quiser fazer o cálculo para descobrir, você vai ter que lembrar daquela tabela. O seno de 210 é quanto? É o seno de 30, só que sendo negativo, porque ele está no terceiro quadrante, tá certo? Então, é menos o meio. E o cosseno de 150 é o mesmo cosseno de 30, só que negativo, porque ele está no segundo quadrante e o cosseno é negativo no segundo quadrante. Então, menos raiz de 3 sobre 2. E somando os dois valores, nós temos aí, tá certo? O jogo de sinal, que vai resultar em um número negativo. Você não necessariamente vai precisar fazer o cálculo, e sim somente fazer o jogo de sinal. Como a gente vai fazer aqui no item B. Como é multiplicação, fica até mais fácil. Um exemplo, primeiro, né? Tangente de 150. Como ele está no segundo quadrante, a tangente é negativa. Então, a gente vai observar somente a tabela da tangente, que no segundo quadrante é negativo. Já 225 está no terceiro quadrante, ele é positivo. E quando nós temos multiplicação de sinais diferentes, menos com mais na multiplicação vai virar negativo, tá certo? Vai ficar menos aí. Então, nesse caso, o item B também vai dar um número positivo, um número negativo, e a gente está atrás de um número positivo. Já no item C, nós temos também uma multiplicação, onde o cosseno de 210, como está em cima do eixo y, o cosseno é igual a zero. Isso, quem lê o material, tem lá o exemplo, tá certo? Onde utiliza o círculo trigonométrico e vai dizendo quais são os valores dos ângulos, né? 90, 180, 270 e 360. E eu sei que o cosseno de 270 é igual a zero, porque ele está em cima do eixo y. Já o seno de 125 está no segundo quadrante, o seno é positivo. Mas tem um detalhe, todo número multiplicado por zero, nesse caso, vai ficar zero, é nulo. Não é um número positivo ainda, nós estamos atrás de um número positivo, então, nesse caso, é nulo. Vai ficar nulo, vai ser igual a zero. Então, nesse item não é o que eu quero ainda. Já no item D, nós também temos uma multiplicação, onde 240 está no terceiro quadrante e o seno é negativo. E 110 está no segundo quadrante também, que é negativo. Multiplicação de sinais iguais fica positivo. Então, gente, a nossa questão, ele quer saber quando é um número positivo. Então, nesse caso, é o item D. Até a próxima!